Glorificado seja Deus, a paz do Senhor Jesus para a sua vida e para o seu coração. Nesse momento eu quero trazer uma palavra de Deus para você, para a sua vida e para o seu coração. Vou abrir a Bíblia, a palavra de Deus, primeira carta de Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 4. Meditar nesse texto com você, essa palavra que com certeza será uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Está escrito da seguinte maneira: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus deu um chamado especial para um judeu chamado Paulo de Tarso. Ele foi chamado por Deus para o santo ministério de proclamação da palavra de Deus. E durante esse ministério, o apóstolo Paulo, ele encontrou algumas pessoas, alguns discípulos de Jesus que faziam a obra de Deus zelosamente, espontaneamente, com muito fervor espiritual, com muita alegria, com muita determinação. Uma dessas pessoas especiais foi a pessoa do jovem obreiro, jovem Timóteo, que era uma pessoa muito dedicada na obra do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo encontrou Timóteo quando ele estava fazendo uma viagem e encontrou com esse jovem que era dedicado na igreja, e a igreja indicou Timóteo para ser ajudador de Paulo. O apóstolo Paulo precisava de uma pessoa para lhe ajudar nessa missão de proclamação da palavra, de anúncio do evangelho de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E ele então toma para si Timóteo, que vai andar com o apóstolo Paulo durante muitos anos, sendo seu auxiliar, sendo seu fiel discípulo, seguidor, acompanhando seus ensinamentos, ensinamentos da graça de Deus, ensinamentos da pessoa de Jesus, que era transmitido por aquele apóstolo que foi chamado por Jesus, e não só chamado, mas foi também instruído por Jesus. Jesus trouxe muitas revelações para o apóstolo, trazendo até revelações doutrinárias, fundamentadas todas nas Escrituras. Jesus trouxe grandes doutrinas para a igreja através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. O ministério dele é um modelo, é um retrato do ministério dos dias de hoje, do verdadeiro ministério pastoral, do verdadeiro ministério apostólico, que é um ministério de pregação fiel das doutrinas bíblicas, é um ministério de pregação explicativa, em outra forma de chamar, expositiva das Escrituras Sagradas. É um ministério onde o tema da mensagem é Jesus Cristo e este crucificado. Esse é um ministério de conduzir a igreja para o aprisco do sumo pastor, do bom pastor das ovelhas, daquele que foi capaz de restaurar, de trazer o perdão para todos, aquele que teve a capacidade que Adão não teve, que foi tentado e fracassou, aquele que teve a capacidade de fazer o que Israel não pôde fazer, que foi provado e fracassou também na sua pregação. Jesus não. Jesus foi provado em tudo. Jesus ficou no deserto, sendo tentado, sendo provado, mas não cedeu à tentação e venceu. Por isso, ele é nosso sumo sacerdote. Ele é teu sumo sacerdote. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso mediador, mediador entre nós e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é nosso mediador, nosso sustentador, nosso mantenedor em todas as coisas. Bendito seja o nome de nosso grande Deus e Salvador Jesus. Jesus, dando a sua ordem, o seu chamado, fazer discípulo de todas as nações, deixou para pessoas, começando pelos apóstolos, depois para os discípulos dos apóstolos e assim sucessivamente até o dia de hoje. E essa obra feita por homem de Deus é uma obra que muitas das vezes a gente encontra as oposições, assim também foi com Paulo. Muitas vezes encontrou oposições, muitas vezes foi caluniado, muitas vezes foi apedrejado, até o ponto
de Paulo ser preso e ir parar até a cidade de Roma, onde ele passou algumas prisões em Roma, até uma última em que ele foi decapitado. E numa dessas prisões, o apóstolo, preocupado com o seu discípulo, fiel discípulo, Timóteo, aquele que seguia exatamente os ensinamentos conforme Jesus ordenou, ele envia 2 cartas para aquele jovem, que agora é um jovem pastor, está pastoreando igrejas. Ele cuida de igrejas e, por sinal, ele está cuidando de uma das maiores igrejas e uma das igrejas com mais necessidade de prudência e de zelo e de força doutrinária, que é a igreja de Éfeso. E neste pastoreio, nesta missão pastoral de Timóteo, ele recebe instruções da parte de Deus como lidar com uma igreja que precisa de um pastor vívido, forte, um pastor determinado, cheio da unção de Deus. E ele traz lições preciosas. O versículo 13, que agora nós acabamos de ler, a Bíblia diz, olha, veja bem como é que Paulo diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Era uma missão que ele estava dando para ele, uma responsabilidade, que ele não desanimasse. Ele já havia dito anteriormente para ele: olha, desperte o dom de Deus que há em ti, que te foi dado pela imposição das mãos. Ele sabia que a luta era grande, a batalha era grande, o esforço era grande, era grandiosíssimo esforço daquele que estava pastoreando aquela igreja naquele momento. Uma igreja, uma cidade muito grande e uma igreja muito necessitada de um vigor, uma igreja necessitada de um pulso firme, um pulso forte, não deixar desandar as coisas. E para isto, o dirigente, o líder, o pastor sofria para poder fazer exatamente, cumprir a missão que ele deveria cumprir, que era cuidar da igreja, pastorear aquela igreja, não ceder, não baixar a guarda, não abrir mão. Mas não é fácil. Igualmente até hoje não é fácil. Embora os homens de Deus são chamados, mas isso não significa dizer que é fácil conduzir um rebanho, pastorear uma igreja. Tem momentos de glória, mas tem momentos de muita tensão, momentos de muitos desafios, momentos de solidão no meio da multidão, momento de abandono sendo agarrado pelo povo. Tem momentos que o psicológico pastoral fica extremamente abalado. Tem dias que o pastor sobe ao altar da igreja, faz uso daquela tribuna santa, usa o púlpito sagrado, mas ele está solcós, ele está moído, ele está retrocido, mas ele precisa manter a fidelidade para com a palavra. Ao que tudo indica, Paulo está vendo esta necessidade de animar a Timóteo. E um dos ânimos, uma das palavras de ânimo que ele traz para Timóteo é: persevera em ler, em exortar e ensinar até que eu vá a teu encontro. Sim, ele precisava perseverar na leitura das fiéis escrituras, da palavra de Deus. Para quê? Para que ele continuasse exortando o povo, ensinando o povo, guiando o povo para o aprisco, para não se desviar até aquele dia em que ele pudesse chegar até naquela igreja e pudesse levar uma palavra. Meus amados irmãos, esse texto, ele me traz uma abordagem onde eu quero tirar 5 lições para nós. 5 lições nessa passagem instrutiva, ensinativa, normativa, pastoral de Paulo para Timóteo. O que eu quero falar para você? A primeira coisa que Timóteo deveria fazer é o que nós devemos fazer no dia de hoje: perseverar. Persevera. A palavra está dizendo que nós devemos perseverar. Paulo está enviando uma carta num contexto pastoral. No entanto, tanto para pastor como para membro das igrejas, é necessário que nós venhamos perseverar. Perseverar na fé, meus queridos. Perseverar firmes, vivos na fé. Perseverar em fazer a vontade de Deus.
Devemos perseverar em honrar a Deus, em buscar fazer a vontade de Deus, perseverar em pedir o perdão para Deus, em honrar a nossa fé, honrar a nossa igreja, honrar a nossa família, honrar a nossa casa, dar bom testemunho para aqueles que estão de fora. Persevere, meus queridos, persevere na batalha, não desista, não desanime, vamos perseverar. Jesus Cristo breve arrebatará a igreja e ele vai levar aquele que tiver perseverante, bendito seja o nome do Senhor. Não devemos perseverar, não é na fraqueza, não é no desânimo. Tem pessoas que persistem em achar que tudo está ruim, que tudo está indo mal, que tudo vai ao fracasso, que não está fácil servir a Deus. Meu amado, a bem da verdade, Jesus disse pelo Evangelho, nós vamos sofrer aflições. Pedro disse que nós passamos por ardente provação, mas isso não é para desanimar na nossa fé, isso é para nós entender que nossa fé é preciosa, está sendo purificada como se purifica o ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Como se purifica o ouro puro, preciosíssimo, para tirar as impurezas. Quando você está sendo provado, Deus está te preparando, te fortalecendo, te purificando, fazendo a tua fé, fazendo a tua vida espiritual ficar mais firme, mais forte. Como também Paulo dizia, eu sinto alegria nas perseguições, nas injúrias, nas tribulações, porque essas coisas eu reputo por nada, pois quando eu estou passando as adversidades, as tribulações, as injúrias, aí é que eu sou forte. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque ele está fazendo a ligação com o texto do Antigo Testamento, quando Moisés estava se sentindo atribulado, a pressão daquele povo, os israelitas pressionando Moisés, indo para cima dele. Moisés só tinha uma saída, ele ia para o tabernáculo, ele se debruçava de joelhos, a tenda da congregação, a glória de Deus descia, Moisés se sentia fortalecido, saía de lá renovado, cheio do poder de Deus, para continuar na batalha. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Persevere, meu amado. Persevere em servir o Senhor, não olhe para trás, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Aquele que te chamou e aquele que vai completar a obra na sua vida, se você andar de acordo com a sua vontade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos chamou para nós vencer, atravessar os montes e os vales desta vida, levantando a bandeira, o pavilhão da nossa fé, com coragem, com ousadia, com determinação. Como diz a Bíblia, até agora não demos ainda o sangue no meio da canela, então vamos servir a Deus, porque Deus está preparando tudo para que nós possamos segui-lo até o dia do encontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda verdade que nós observamos nesse texto das Escrituras. Primeira, a perseverança. A segunda, a leitura. A perseverança nessa orientação de Paulo era a perseverança na leitura da palavra de Deus. Persiste em ler. Devemos perseverar, ou pelo menos para muitos de nós, devemos retomar a leitura das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Muitos já deixaram de ler a Bíblia, muitos já perderam o costume de ler a palavra. Muitos não atentam mais para a grandeza da palavra de Deus e têm deixado de ler a Bíblia. Tem perdido tempo demais com a TV, perdido tempo demais com as mídias sociais, perdido tempo demais com as coisas banais desse mundo e tem deixado o hábito de ler a palavra de Deus.
Sendo que a Bíblia chama de feliz, abençoado, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de água, dá seu fruto no tempo próprio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 8, versículo 20 está escrito: se eles, a lei e ao testemunho, se alguém não falar de acordo com esta palavra, jamais terá a salvação. Deuteronômio capítulo 17, esta palavra tu lerás todos os dias da tua vida, para que não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpra tudo o que está escrito. O salmista no Salmo 119, ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, aleluia! Escondi a tua palavra, a palavra de Deus no coração, para não pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia! Jesus disse: ide, pregai o evangelho, pregai a palavra por todo mundo. Jesus orando, João 17 e 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, aleluia, glória a Deus. Sinta o poder da palavra de Deus na tua vida e no teu coração. Agora, você que está ouvindo a ministração da palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, essa palavra que é viva, não é uma palavra de homem, não é um escrito qualquer, não, pode ser o mais famoso escritor, mas ele tem que se curvar diante da palavra santa de Deus. Essa palavra é poderosa. Enquanto a palavra de Deus é ministrada, Jesus cura, aleluia, segundo a sua vontade, de acordo com seu beneplácito. Jesus cura. Enquanto a palavra é ministrada, creia no teu coração e você terá a cura divina. Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo. Creia nessa palavra, aleluia. Jesus fez uma revelação extraordinária. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 119, o salmista diz: Senhor, a tua palavra permanece para sempre no céu. Volte a ler a Bíblia, volte a meditar na Bíblia, volte a ler as Escrituras, leia 1, 2, 3 capítulos por dia, mas leia a palavra e você vai ser abençoado, você vai ser impactado, tua família vai ser abençoada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Terceira exortação nesse versículo, depois que a Bíblia diz persevera, depois que a Bíblia fala na leitura, fala na exortação. Exortação está falando da comunhão, porque a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros. Sabe o que é exortar? Exortar não é brigar, exortar não é falar mal, exortar não é espraguejar, exortar significa animar. Exortai-vos uns aos outros, animai uns aos outros, dê força, ajude, pegue na mão, levante. Está falando da comunhão, está falando do amor. Nós, o quanto igreja, nós como igreja precisamos amar uns aos outros, dar a mão uns para os outros, que cada um venha ser canal de bênção para que seu irmão, seu companheiro de fé permaneça firme, firmado na rocha, firme na igreja. Tá alguém entristecido, seja canal de bênção, vai na casa daquele irmão que nunca mais foi na igreja, que nunca mais saudou os outros com a paz do Senhor.
que está se desviando, quem sabe está esperando uma ajuda, quando se verem nos cultos, se abracem. Paulo disse que nós devemos nos saudar com ósculo santo, com a verdade, com a pureza do coração. Aleluia! Exortai-vos uns aos outros, diz Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Deus está falando conosco pela exposição das sagradas escrituras, pela exposição da sua palavra. Você quer uma revelação de Deus? Recebe aí essa revelação, persevera, aleluia, pega a Bíblia de volta, vai ler, aleluia, tenha comunhão com teu irmão, com a igreja, ore, ajude ele, levante ele, anime ele a fazer o quê? A fazer também a quarta exortação desse texto, ao quarto ensino. A quarta instrução desse texto é o ensino da palavra de Deus. Persevera em ler, exortar, ensinar. Timóteo tinha que ensinar. A igreja precisava ouvir o ensinamento. Não é diferente, você também, nós fomos chamados para receber ensinamento. A palavra de Deus nos orienta a não abandonar, não deixar nossa congregação. O profeta Isaías diz, congregai, congregai, povo meu, vós todos que se converteram. Não tem essa do servo de Deus não congregar, não ir para a igreja, é um mandamento. O mesmo que disse, amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas, acima de todas as coisas, é o mesmo que diz, congrega, não deixa a congregação, obedecei a vossos pastores, honrai e ouvi a sua palavra, levanta, aviva a tua alma, ei, para de achar que está derrotado, que perdeu tudo, que já acabou, preste atenção que Deus está te animando nessa hora, o Senhor Deus está te dizendo, levanta de novo, começa a receber meu ensinamento, minha palavra, minha boa doutrina, Ele muda a vida de todos que querem, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, meus amados, a igreja nunca deixa de aprender, a igreja sempre precisa estar recebendo ensinamento. E agora eu quero falar para você, pregador da palavra, toda pregação tem que trazer um ensino, e todo ensino é uma pregação, porque estão fazendo diferença, dizendo, não teve pregação na igreja, foi um ensino, pois o ensino foi uma pregação. Se a pregação não ensinar nada, ela não foi pregação, ela não foi mensagem, ela foi um discurso qualquer, de alta ajuda, mas não foi uma pregação bíblica. A pregação bíblica, pode o pregador estar pregando agitado, pode estar pregando calmo, não me importa, mas tem que trazer o ensinamento. Se não tiver ensinamento, não é pregação bíblica, não é pregação da palavra de Deus. É necessário que os púlpitos sejam ocupados pela Bíblia, interpretado, a Bíblia sendo interpretada como ela deve ser, a Bíblia explicando a Bíblia, pelo poder do Espírito Santo, a ousadia, a unção de Deus, o Espírito Santo fala pela palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor, homem de Deus, que teu compromisso seja com a palavra, você não foi chamado por Deus para engrandecer o ser humano, para engrandecer as pessoas, para divinizar alguém, mas o teu Deus é Jesus Cristo de Nazaré, bendito seja o nome do Senhor. O ensino da palavra de Deus, devemos ensinar e receber o ensino da palavra de Deus. Não é para nós ensinar filosofia, não é para nós ensinar antropologia, não é para nós ensinar qualquer outra coisa no altar da casa do Senhor, a não ser ensinar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é suficiente para todas as áreas da vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta e última verdade expressada nesse texto, aleluia, quando o apóstolo diz para Timóteo, até que eu vá, meus amados, é como que a gente pode ouvir numa linguagem figurada, Jesus Cristo dizendo, igreja, persevera, igreja, lê minha palavra, igreja, amai-vos uns aos outros, igreja, estude a minha palavra, porque eu brevemente vou voltar, e quando Jesus voltar, ele quer encontrar a sua igreja fazendo assim, trabalhando no que ele quer que trabalhe, trabalhando na verdade,
fidelidade, trabalhando na palavra, aguardando a sua volta. Jesus Cristo voltará para a sua igreja. Aleluia! Jesus Cristo virá, arrebatará a sua igreja e nós devemos estar preparados, aguardando, aleluia, não só esperando, mas aguardando de fato que Jesus Cristo, ele venha até as nuvens do céu, nós sejamos arrebatados até lá, ao seu encontro, para encontrarmos Jesus nas nuvens e participarmos das bodas do Cordeiro e da entrega dos galardões. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família, que esta palavra, deixa eu te dizer, recebe esta palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração, porque se você receber ela para a tua vida, você está recebendo a maior vitória de Deus para a tua vida e para o teu coração. Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te guarde, Deus te fortaleça, edifique os teus pés na rocha, edifique a tua casa na palavra, em nome de Jesus Cristo, e as janelas dos céus se abrirão, as comportas dos céus se derramarão, as portas da graça não se fecharão para a sua vida, em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai, abençoa meu Pai amado, esse irmão, essa irmã que assistiu e ouviu essa pregação até agora, até esse final. Meu Deus, que o Senhor purifique, perdoe, escreve o nome no livro da vida e fortalece o teu servo na fé. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal do YouTube e você vai estar sempre acompanhando a palavra de Deus por mim, pastor Hernando Lucena, que servimos a Deus no dia da gravação desse vídeo, na Congregação Paraíso, uma das congregações da Assembleia de Deus Imperatriz, ali ministrando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, a paz do Senhor.